Bom dia, irmãos e irmãs, amigos, queridos paroquianos. Nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, celebramos o 8º dia da novena ao nosso padroeiro São Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E reunidos em Cristo, celebrando esta novena, conhecendo um pouco mais da vida do nosso santo padroeiro, hoje vemos que o nosso querido Papa São Pio X, nosso padroeiro, ele, antes de ser Papa, foi eleito cardeal patriarca de Veneza. Não sem antes recusar, depois de ter recusado, mas com a insistência do Papa, no consistório que realizou no dia 12 de junho de 1893, o Papa Leão XIII criou cardeal o ainda bispo Dom José Sarto com o título de São Bernardo Aleterme. 3 dias depois, no consistório público de 15 de junho, o mesmo pontífice o nomeou patriarca de Veneza, ainda conservando o título de administrador apostólico de Mantova. No dia 7 de junho, o novo purpurado foi recebido por Leão XIII, o qual lhe disse que o nomeara cardeal enquanto era ainda bispo de Mantova, para mostrar bem claramente que as honras eram tributadas não ao novo patriarca, mas ao bispo, por seu trabalho exemplar. Os quase 9 anos passados em Mantova apresentavam um balanço amplamente positivo. A diocese estava reconstruída e solidamente fundada sobre bases renovadas. Ele foi considerado o melhor bispo da Lombardia, No dia 24 de novembro de 1894, após 18 meses de nomeado, o cardeal José Melchior Sarto pôde tomar posse da sua arquidiocese patriarcal de Veneza. Foi com grande festa que os venezianos acolheram o novo patriarca na cátedra de São Lourenço Justiniano, e no dia seguinte, na sua primeira homilia, o patriarca diz aos seus novos súditos: anunciar-vos-ei a verdade, o trabalho será para mim alegria, a glória o meu cansaço. Os tesouros do bispo serão tesouros dos pobres. Os ricos ajudarão a caridade do bispo. Será como se me dessem a minha esmola, como se a dessem a Cristo. Para salvar os pobres, darei o meu sangue. A aristocracia viu com muita simpatia aquele cardeal de coração tão generoso. O período que o santo passou em Veneza foi uma continuação do que ele passara em Mantova e um preâmbulo do que seria depois o seu governo na direção de toda a Igreja, na Igreja Universal. Seu cuidado especial, como em Mantova, foi com o seminário. Ele desejava 3 coisas dos seus seminaristas: cultura ampla, fervor apostólico e apego a Roma. Organizou também para os sacerdotes cursos de teologia, de exegese bíblica, de história e de arqueologia cristã,
para ajudar a sua formação. E também, em 1902, estabeleceu uma faculdade de direito canônico para dar aos seus padres um suficiente conhecimento de problemas jurídicos. Em 1895, por ocasião das eleições municipais, o patriarca recordou aos seus súditos a sua obrigação de não se desinteressarem da administração pública, que naqueles anos havia mandado retirar o crucifixo das escolas e eliminado algumas manifestações da piedade popular. Um fato forneceu ao patriarca um modo de fomentar a piedade eucarística dos fiéis. No dia 6 de abril de 1895, uns desconhecidos invadiram a igreja das Carmelitas Descalças, roubando a âmbula do sacrário e derramando sacrilegamente as hóstias consagradas pela rua. E, por ocasião deste sacrilégio, 2 anos depois, o cardeal vai convocar um congresso eucarístico para fazer um ato de reparação a Jesus sacramentado pelo mundo que o desconhece. Este congresso eucarístico foi celebrado, então, 2 anos depois, entre os dias 8 e 12 de agosto de 1897. O congresso foi muito concorrido e uma enorme manifestação de piedade eucarística. Ainda no intuito de alimentar nos fiéis a piedade eucarística, como em Mantova, ele incentivou a comunhão frequente e mesmo cotidiana e exortou os seus párocos a admitir esse sacramento mesmo às crianças, sem se preocupar muito com a idade. Tão preocupado com a instrução da juventude, o cardeal só podia encontrar eco no coração magnânimo de São João Bosco. Quando era ainda chanceler da diocese de Treviso, Monsenhor Sarto visitou o grande apóstolo da juventude em Turim, que o convidou para almoçar. Depois, o patriarca Sarto abençoou e apoiou as fundações salesianas. Um pouquinho mais da vida do nosso santo padroeiro. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos 1 ao 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, disse esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis o dia inteiro aí desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata.
Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola dos trabalhadores na vinha, concluída com a seguinte afirmação: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa parábola nos lembra, esta frase final nos lembra também a palavra final do Evangelho de ontem, que dizia: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus tinha feito o jovem rico compreender que um só é o bom. Hoje, no Evangelho, no versículo 15, a palavra final do patrão diante de um operário da primeira hora soa assim: ou estás com inveja porque estou sendo bom? Essa parábola, contada com bastante vivacidade, ela é não somente um apelo para o povo de Israel, chamado por primeiro a serem os trabalhadores na vinha do Senhor, é um apelo, é um convite para que este povo se alegre com a liberdade surpreendente de que o Senhor faz uso em relação aos últimos, sejam esses pagãos, publicanos, pecadores, prostitutas, mas também, caríssimos irmãos e irmãs, essa parábola é um convite para todos nós, para nos convertermos aos critérios de Deus, libertando da dureza o nosso coração e a nossa mente, libertando o nosso coração das tantas reclamações e lamentações e insatisfações que nós temos, enfim, libertando-nos dos fechamentos egoísticos. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir devem ser mudadas. Deus faz entrar no seu reino o pobre e não o rico. Deus dá precedência aos últimos e não aos primeiros. Deus concede gratuitamente seus dons, não por causa dos méritos que uma pessoa ou outra pode ter. Já no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Deus diz explicitamente: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E ainda mais, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se, para o jovem rico, que desde sempre tinha observado a lei, Jesus pede para ele fazer um salto de qualidade para crescer na fé, assim também o Senhor hoje pede a cada um de nós para nos livrar das próprias justiças fundadas em cálculos exatos, a fim de que nós possamos
gozar da sua imensa bondade e da superabundância da graça de Deus. Deus, de fato, Ele dialoga conosco nos largos espaços do amor, não nos estreitos limites do direito e da contabilidade. Nós gostamos, de fazer contabilidade, também em relação a Deus, ao amor de Deus. Lembremos que o amor, ele não contradiz a justiça, mas o amor alarga os limites da justiça. O nosso Deus é um Deus que tem o coração grande, e é com um coração grande que nós devemos acolher esse Deus na nossa vida. Saibamos então mudar os nossos critérios, mudar nossos caminhos, mudar nossos pensamentos. São Pio X interceda por nós para que sejamos capazes de conversão do coração, da mesma forma como nosso padroeiro e Nossa Senhora acolheram esse Deus com o coração aberto, com o coração grande, assim também nós o possamos fazer. Que assim seja. Amém. Ó glorioso Papa da Eucaristia, São Pio X, vós que procurastes restaurar todas as coisas em Cristo, alcançai-nos um verdadeiro amor de Jesus, para que nós possamos viver somente para Ele. Ajudai-nos a adquirir um animado fervor e uma sincera vontade de combater pela santidade de vida, e que nós possamos nos valer das riquezas da Sagrada Eucaristia, que é sacrifício e sacramento. Por vosso amor a Maria, Mãe e Rainha, inflamai nosso coração com uma eterna devoção a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça agora o seu pedido, coloque a sua intenção para esta novena. Abençoado modelo do sacerdócio, obtende-nos santos e dedicados padres, e aumentai as vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Dispersai a confusão, o ódio e a ansiedade. Inclinai os nossos corações à paz, de modo que todas as nações venham a se colocar sob o reinado de Cristo Rei. Amém. São Pio X, rogai por nós. E por intercessão do nosso padroeiro, São Pio X, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira a todos.